bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tudo começa quando Ronaldo, por acaso, encontra uma carta, justamente a carta em que Bia admite ter participado da troca dos colares. Sem acreditar no que está lendo, ele explode de raiva diante da dura verdade vinda daquela garota mimada por tanto tempo. Mas sem se deixar levar pelas emoções por muito tempo, ele entrega imediatamente a carta a Clarice. E o inevitável acontece. Clarice obriga Bia a confessar toda a verdade ao delegado, encerrando de vez os dias de tormento que atormentavam a vida de Beatriz. Mas isso é apenas o começo de um contra-ataque devastador. Zélia e Basílio também entram em ação. Os dois se unem silenciosamente e escondem o colar no cofre de Maristela. O plano perfeito entra em movimento. De um lado, a confissão de Bia. Do outro, a armadilha cuidadosamente preparada. O resultado: os mocinhos desferem o golpe mais certeiro de todos contra os Alencar. Maristela é flagrada com o colar valioso em mãos, e como num efeito dominó, toda a família criminosa desmorona num piscar de olhos. E ainda não acabou. A sucessão de eventos termina com uma cena de tirar o fôlego. Juliano coloca fogo na boate de Lia, sem imaginar que Beto chegaria a tempo de salvar a própria mãe, arriscando a própria vida. No entanto, Lia logo percebe que aquilo não foi um acidente. O incêndio foi proposital, e isso fará com que Juliano enfrente as consequências de seus atos cruéis. E tudo começou no instante em que Ronaldo segurou a carta de Bia nas mãos. Ele se vira para ela, com o olhar carregado de decepção e fúria. Então foi você mesmo quem tramou o roubo do colar. Sem ter para onde fugir, Bia baixa os olhos e confessa, com a voz trêmula: sim, fui eu quem trocou os colares para incriminar a Beatriz. Mas eu me arrependi. Depois da cirurgia, depois que a gente se reaproximou, eu percebi que não dava mais para continuar mentindo. Eu precisava contar a verdade. E eu nunca me deitei com o Beto. Mas a confissão não acalma Ronaldo. Pelo contrário, ele se enfurece ainda mais. Você teve mesmo coragem de ir tão longe. Com a família que você tem, nem me surpreende. Mas achou mesmo que ia fugir para os Estados Unidos, deixar essa carta e escapar de tudo. Com os olhos marejados, Bia tenta explicar. Eu estava com medo de ser presa. Pensei em ficar calada, mas não posso. Eu quero ajudar a Beatriz. Quero acabar com essa injustiça. As palavras de Bia deixam Ronaldo em choque. Mas em poucos segundos, ele retoma a firmeza. Sem dizer mais nada, ele rasga a passagem para os Estados Unidos bem na frente dela. Bia se espanta, quase sem voz. Meu Deus, por que você está fazendo isso? Ronaldo encara seus olhos e responde com firmeza. Porque você não vai fugir. E também não vai se esconder atrás de uma carta. Você vai contar tudo isso pessoalmente ao delegado. As palavras dele ecoam como um golpe no coração de Bia. Ela fica imóvel, sem conseguir reagir. E antes de sair, Ronaldo crava sua decisão. Essa carta vai ficar comigo. Eu mesmo vou entregá-la a Clarice. Se prepare, Bia. Você vai ter que encarar a verdade. Saindo da cena com o coração em pedaços após descobrir uma verdade cruel, Ronaldo está à beira do colapso. Ele simplesmente não consegue acreditar que a garota que um dia amou foi capaz de trair de forma tão fria. A dor está estampada em seu rosto. Atrás dele, Bia desaba em lágrimas. Todos os segredos que ela lutou para esconder por tanto tempo foram expostos sem piedade. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o incêndio provocado por Juliano continua devastando a boate de Lia. Incapaz de lidar com a humilhação de ter sido expulso por ela, o canalha decidiu se vingar da maneira mais cruel possível. Ao perceber que o fogo tomava conta de cada centímetro da pista de dança, Lia entra em pânico. Ela tenta fugir, mas já é tarde demais. As chamas sobem violentas, a fumaça se espalha sem controle. Lia cai, desmaia, e sua vida fica por um fio. Gritos ecoam pelas ruas. Pessoas correm desesperadas. É nesse momento que Beto chega. Ele congela ao ver o local, o fruto de toda uma vida de trabalho de sua mãe, engolido pelo fogo. Mas não há tempo para hesitar. O medo toma conta de seu peito. E se Lia ainda estiver lá dentro? Sem pensar duas vezes, Beto corre para dentro do incêndio. A fumaça sufoca, as labaredas ameaçam seu corpo.
mas ele segue, porque é a mãe dele, a mulher mais importante da sua vida. E no limite entre a vida e a morte, Beto encontra Lia e consegue tirá-la daquele inferno causado por Juliano. A família Sobral explode em emoção ao saber que Lia sobreviveu. Mas a alegria logo se apaga diante de uma tristeza profunda. Todo o esforço, o amor e os sonhos de uma vida viraram cinzas. A boate, os discos produzidos com suas próprias mãos, músicas que representavam seu passado, sua paixão, sua esperança, tudo se perdeu no fogo. A tragédia se agrava ainda mais quando a investigação confirma: foi um incêndio criminoso. Lia não tem mais dúvidas. Só um nome ecoa em sua mente: Juliano. A raiva explode dentro dela. Ela jura que não vai perdoar. Um plano de vingança começa a tomar forma. Uma resposta à altura de quem destruiu sua carreira, sua casa e o que ela tinha de mais precioso. O tempo passa. A cidade parece ter voltado ao normal, mas nada terminou de fato. Ronaldo, movido pelo senso de justiça e firmeza, decide dar mais um passo. Ele marca um encontro com Clarice, uma mãe que, no fundo, já sabe do que se trata e teme o que está por vir. Sem rodeios, Ronaldo entrega a carta escrita por Bia. Clarice pega o papel com as mãos trêmulas, abre e começa a ler. Cada palavra de Bia corta como uma lâmina. Beto e Beatriz ouvem em silêncio absoluto. Quando termina, Clarice não consegue se conter. Ela chora compulsivamente. Beatriz, por sua vez, se emociona, os olhos marejados, mas revela um brilho de esperança. É sério. Ela queria confessar, por meio de uma carta. Ronaldo faz que sim com a cabeça, a voz grave. Ela estava com medo de ser presa. Mas eu não deixei barato. Disse pra ela que precisa pagar pelo que fez com você. Beatriz fecha os punhos, decidida. Ela tem que confessar diante do delegado. Tem que encarar a verdade. Clarice, tentando conter o choro, segura a mão da filha com firmeza. Eu prometo. Eu vou fazer com que Bia assuma a responsabilidade. Por mais que doa, não posso deixar isso passar. Na cena seguinte, Clarice vai ao encontro de Bia. A mãe se aproxima com um olhar carregado de dor, cada passo mais pesado que o outro. Quando finalmente encara a filha, não precisa dizer uma palavra. Só o olhar marejado já basta para fazer Bia travar. Ela baixa a cabeça, as lágrimas escorrem. Não apenas pela vergonha de ter sido desmascarada, mas por saber que decepcionou a própria mãe profundamente. Clarice, sem palavras no início, finalmente consegue falar. Sua voz sai trêmula, carregada de dor. Como você pôde fazer isso com a Beatriz? Eu nunca imaginei que você fosse capaz de ser tão cruel assim. Bia abaixa a cabeça, sua voz quase se perdendo no ar. Me desculpa. Eu sei que agora já não adianta mais pedir perdão. Mas eu realmente estou arrependida. Deixei aquela carta porque eu não conseguia mais viver com essa mentira. Mas o arrependimento não é suficiente para conter a fúria que toma conta de Clarice. Ela se levanta de repente, exaltada. Você ia fugir do país, deixar tudo para trás e permitir que a sua irmã pagasse por um crime que você cometeu? Por que você não teve coragem de enfrentar? Bia murmura, quase sem voz. Eu estava com medo de ser presa. Clarice cerra os punhos, e agora sua voz vem firme, decidida. Eu não quero saber do seu medo. O que importa é fazer o que é certo. Se você realmente se arrepende, então tem que contar a verdade para o delegado. Você e a Beatriz são irmãs, não se esqueça disso. Vocês são minhas filhas, e eu não vou permitir que uma inocente vá para a cadeia no lugar da culpada. Essas palavras abalam Bia profundamente. Seus olhos marejam, não só pelas lágrimas, mas porque, pela primeira vez, ela percebe a real gravidade do que fez. E Clarice não para por aí. Como mãe, e como ex-esposa de Juliano, ela exige que Bia vá até Arlete e conte tudo pessoalmente. A avó não pode descobrir a verdade pela boca de outras pessoas. Horas depois, Bia se apresenta diante de Arlete, tomada pela vergonha e pelo remorso. Quando a porta se abre, ela permanece em silêncio por alguns segundos antes de confessar. Foi ela quem trocou os colares. E está apavorada com a ideia de ser presa. Arlete fica em choque, o coração apertado. Mas em vez de repreender, ela se aproxima da neta, segura sua mão e fala com ternura.
Você ainda pode mudar o seu caminho, contanto que tenha coragem de dizer a verdade. Se você escolher estar do lado certo, eu estarei aqui, sempre. Essas palavras despertam algo em Bia. Ela concorda com um aceno, agora com um brilho firme nos olhos. Ela sabe, não há outra saída a não ser encarar a verdade. Na cena seguinte, Bia aparece diante da delegacia. Seu rosto está sereno, mas resoluto. O delegado, recém-chegado de uma folga, entra e a encara com desconfiança. O que você quer? Esse caso já estava praticamente encerrado. Todas as provas apontam que Beatriz é a culpada pelo roubo do colar. Agora você vem me dizer que tem uma informação nova. Bia o encara diretamente, sem piscar. Sim, senhor. A Beatriz é inocente. Quem trocou o colar fui eu. O silêncio toma conta da sala. Em seguida, Bia começa a relatar tudo em detalhes, desde como arquitetou a troca, passando pela entrega da joia verdadeira a Maristela, até a participação de Cássio Cavalcante no plano. Ao final do depoimento, o delegado anota tudo e responde com voz grave. Muito bem. Por hoje, é o suficiente. Mas saiba que esse depoimento vai te trazer muitos problemas. Você entende isso, não é? Bia afirma com convicção. Eu entendo, sim. E estou disposta a pagar pelo que fiz. A Beatriz não pode ser presa por um crime que ela não cometeu. Imediatamente, o delegado decide reabrir a investigação e inicia os preparativos para capturar Juliano e Maristela, dois criminosos que, sem saber, estão prestes a encarar a maior tempestade de suas vidas. Ela vai ser pega em flagrante, a ponto de nem entender o que está acontecendo. A armadilha da justiça foi perfeita. Todas as portas já se fecharam. Desta vez, não há mais volta. Na cena seguinte, Clarice se aproxima de Beatriz. A jovem está visivelmente emocionada, pois finalmente a luz conseguiu atravessar a escuridão. Ela sussurra, como se ainda não acreditasse. Meu Deus, não posso acreditar que isso está realmente acontecendo. Só mesmo o milagre de Santa Bárbara para virar esse jogo. Quem diria que a Bia teria coragem de assumir toda a culpa? Clarice acena com a cabeça, com a voz entre a tristeza e um raro alívio. Eu não posso me deixar levar só porque ela é minha filha. Mas ver a Bia desse jeito também dói. Pelo menos agora ela tomou o rumo certo. E eu vou fazer de tudo para que ela nunca mais volte para aquele mundo sujo. Ela sorri, e então abre os braços para abraçar Beatriz, como duas sobreviventes que acabaram de atravessar a pior tempestade da vida. Logo depois, a próxima tempestade se forma, e desta vez, vem de Zélia. Em suas mãos está o colar Mystique, a prova-chave que pode mudar completamente os rumos do caso. Zélia o segura com um olhar afiado. Um plano ousado acaba de surgir em sua mente. Sem hesitar, ela vai até Basílio. Eu preciso que você me ajude numa última coisa. O cerco está se fechando. É hora de acabar com isso. A Maristela tem que pagar. Basílio se surpreende ao ver o colar, mas Zélia apenas faz um leve aceno com a cabeça e afirma com firmeza. Eu vou colocar isso de volta no cofre da Maristela. Disseram que a polícia já desconfia que foi a família dela quem trocou os colares, porque a Bia confessou tudo. Pode ser que, nesse momento, eles já estejam procurando por eles. Temos que agir antes. Basílio pensa por um momento, e então revela um detalhe importante. Embora Maristela tenha mudado a senha do cofre na mansão, ele ainda se lembra da senha do cofre na perfumaria no Rio. E assim, o plano começa a ser executado. Na calada da noite, Basílio cumpre sua missão silenciosamente. O colar Mystique está de volta dentro do cofre de Maristela. Nenhum rastro deixado. Agora é só esperar a justiça chegar. E então, a última cena, a punição inevitável. O delegado aparece de surpresa na perfumaria de Maristela. Ela tenta manter a calma, embora o medo já comece a crescer por dentro. Eu posso ajudar em alguma coisa. O delegado vai direto ao ponto. Estou aqui por causa do novo depoimento da Bia. Ela contou toda a verdade. Maristela fica em choque, mas ainda tenta manter a fachada de inocente. Pode revistar à vontade. Eu não fiz nada de errado. E mesmo que procure, não vai encontrar colar nenhum. Ela acredita que o colar sumiu de vez. Mas então, a verdade cruel vem à tona. O cofre é aberto. O policial se abaixa, em silêncio,
Retira o colar Mystique. Não há mais desculpas. Maristela fica em estado de choque. O golpe final foi dado, e junto com ele, todo o império criminoso que ela construiu começa a desmoronar. E então, no meio das coisas da mãe do Juliano, a prova final finalmente aparece. O colar roubado agora está nas mãos da polícia. Isso não é apenas um golpe fatal, mas o ponto final para Megera. Depois de tudo que ela fez para destruir a vida da Beatriz, a justiça finalmente falou mais alto. Mas e você? Acha que Maristela merece ser presa? Ou, depois de tudo, ela deveria receber uma punição ainda pior? Conta pra gente nos comentários. Se fosse você, como escreveria o desfecho da Maristela? E se esses acontecimentos fizeram seu coração bater mais forte? Não esquece de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça, mas é uma força enorme pra gente continuar trazendo os próximos capítulos mais quentes pra você. Agora, vamos acompanhar outra linha da história, tão emocionante quanto. Depois de tantos anos de desentendimentos, depois de tanta amargura com Lia, finalmente Raimundo começa a despertar. Ele reconhece os próprios erros e, pela primeira vez, pensa seriamente em reatar com a ex-esposa. Tudo começa com uma conversa cheia de emoção entre ele e Beto. Beto começa com um sorriso leve. O senhor tem trabalhado demais, viu? A perda na perfumaria carioca foi grande, mas a gente quase nem sentiu. Raimundo apenas sorri de volta e responde: eu não fiz isso sozinho. Tive você e também o Ronaldo ao meu lado o tempo todo. Agora você está aí, correndo atrás do seu sonho no cinema, e o Ronaldo foi estudar fora por mérito próprio. Eu sou um homem feito, não tenho do que reclamar. Mas Beto insiste. Mas e a sua vida pessoal, pai? Já parou para olhar para ela? Trabalho é trabalho, mas e o resto? O Senhor criou a gente muito bem. Eu tenho orgulho do Senhor, da Celeste, do Ronaldo. Mas acho que tem uma parte do seu passado que ainda não foi resolvida. Raimundo fica em silêncio por um momento e então pergunta em voz baixa: você está falando da Lia, né? Beto afirma com a cabeça: sim. Todo mundo sabe que vocês ainda se amam. Mas parece que o orgulho tem afastado os dois até hoje. Raimundo abaixa os olhos, a voz embargada. Não posso mentir pra você. Eu ainda amo sua mãe. Na verdade, ela foi a única mulher que eu amei na vida. Tentei seguir em frente. Tentei viver como se ela não existisse mais, mas não deu. E eu sei que errei muito. Fui cruel com a Lia. Cheguei a usar vocês, os próprios filhos, para machucar ela. Então eu entendo. Entendo porque ela se afastou. Depois de tudo que fiz, talvez eu mereça mesmo ficar sozinho. Beto então encara o pai com firmeza e diz: nunca é tarde para se desculpar, pai. Nunca é tarde para tentar consertar os erros. O amor de vocês ainda existe. Eu tenho certeza que a mãe ainda ama o Senhor. Só que vocês dois estão presos num silêncio que não leva a lugar nenhum. Fala com ela. Enfrenta o passado. Porque ainda dá tempo de serem felizes juntos. Uma história que parecia ter chegado ao fim, agora revela uma nova chance. Se houver coragem para encarar o que ficou para trás e escolher perdoar. Depois da conversa tensa com Beto, Raimundo não conseguiu mais continuar fugindo. Ele sabia que, se não enfrentasse o passado, perderia Lia para sempre. Então, ele foi atrás dela. Lia estava tentando lidar com os custos acumulados após o incêndio na boate, quando ouviu a voz de Raimundo atrás de si. Podemos conversar um pouco. Lia parou, sem se virar. Estou um pouco ocupada, mas pode falar. Raimundo respirou fundo e começou, com toda a sinceridade que havia guardado por tantos anos. Lia, nos últimos dias eu tenho pensado muito. Nossos filhos já cresceram e estão seguindo os próprios sonhos. Eu tenho orgulho deles e também do esforço que fiz para ser um bom pai. Mas, também percebi uma coisa, eu te machuquei demais. A voz dele embargou. Eu nunca entendi de verdade esse seu desejo de ser livre. Fui antiquado, egoísta. Não conseguia aceitar o fato de que, naquela época, você não queria ser mãe. Te julguei, e com raiva, usei nossos filhos para te punir. Te afastei deles, do direito que você merecia ter, Lia. Me desculpa. Sei que pode parecer tarde, mas eu peço perdão. Por tudo. Lia ficou em silêncio.
Ela esperou por essas palavras durante muito tempo, talvez a vida inteira. Tentou segurar as lágrimas que já ameaçavam cair. Por quê? Por que está me dizendo isso agora? Raimundo, sem mais fugir, olhou nos olhos dela. A voz serena, mas trêmula. Porque eu ainda te amo, Lia. Estou cansado de fugir do que sinto. Por favor, volta para mim. Eu acredito que, se formos um pouco mais corajosos, a felicidade ainda está ao nosso alcance. Eu sei que você também ainda me ama. A declaração pegou Lia de surpresa. Ela jamais imaginou que o homem que mais a fez sofrer seria capaz de dizer palavras tão doces. Ficou em silêncio por um longo tempo, até que disse, com doçura contida: Eu te perdoo, Raimundo. Eu também cometi erros. Mas a dor entre nós dois é grande demais. Eu não estou pronta para voltar para um amor que já me destruiu uma vez. Eu preciso de tempo. Não sei se conseguimos escrever um novo final, ou se só vamos repetir as mesmas feridas. E então ela se afastou, deixando Raimundo sozinho naquele espaço vazio. Ele não tentou impedi-la, apenas ficou parado, em silêncio, olhando a mulher que um dia perdeu. Na cena seguinte, Lia procura sua irmã, Teresa, uma mulher que conhecia bem as amarguras da vida e sempre foi um porto seguro para ela. Em uma conversa repleta de lágrimas, Lia conta tudo, desde as mágoas no casamento até a confusão quando Raimundo reapareceu. E pergunta: o que você acha que eu devo fazer? Perdoar? Ou seguir em frente? Teresa não lhe diz exatamente o que fazer. Apenas responde com doçura. Pergunta pro seu coração: se ainda existe amor, não tenha medo de se machucar de novo. Porque o que mais dói é perder a chance de ser feliz por medo de sofrer. E foi nesse momento que Lia finalmente entendeu o que vinha tentando negar por tanto tempo, que ainda amava Raimundo, e que, na verdade, nunca deixou de amar. E chegamos ao final do vídeo. Se você também está acompanhando cada reviravolta da novela com o coração na mão, não se esqueça. Deixe seu like se você se emocionou com a virada da Bia. Inscreva-se no canal para não perder as novidades quentinhas e os próximos spoilers da sua novela favorita. Obrigado por ficar com a gente até o final. Te vejo nos próximos vídeos. De onde você está assistindo? Conta pra gente nos comentários. Deixa o nome da sua cidade aí embaixo.